Quantas vezes você tem jurado por Deus? Quantas vezes você tem jurado por algo ou por alguém? Olá, eu sou o João, membro da comunidade católica Obra de Amor, e esse é o nosso sinal de esperança, momento dedicado a refletirmos a palavra do dia e compartilhar o Evangelho com todo mundo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Amém. O Evangelho de hoje, ele está em Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37. Naqueles tempos, disse Jesus aos discípulos: Vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados: Não quebre o juramento, mas cumpra seus juramentos ao Senhor. Eu, porém, lhes digo: Não jurem de maneira nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jure pela sua cabeça, porque você não consegue sequer tornar branco ou preto nem mesmo um só fio de cabelo. Que o sim de vocês seja sim, e o não seja não. O que passa disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de hoje ela vem para falar sobre os juramentos. E quantas vezes a gente tem jurado por Deus, por algo, por nossos filhos, nossos pais ou por nós mesmos? A palavra Deus deixa bem claro: Eu, porém, lhes digo, não jurem de maneira nenhuma. Mas o que Deus quer dizer com isso? Que não devemos jurar. Não devemos de fato, porque toda a nossa vida, tudo o que vivenciamos já está pautado em Cristo. Ele já acompanha a nossa vida. Então, todos os nossos atos, eles já estão perante a Deus. Então, não há essa necessidade de jurar por Deus. Portanto, a gente tem que ser de verdade. Devemos ter boas condutas. Porque geralmente usamos a palavra eu juro por Deus para que a nossa palavra ela tenha um peso maior, para que aquilo seja esplêndido, para que as pessoas de fato acreditem. Mas o que de fato vai fazer com que as pessoas acreditem em nossa palavra são nossas condutas, a nossa vida de cristão. E todo bom cristão, ele deve seguir à risca os preceitos de Deus. Se é sim, se é não. A própria palavra diz que o sim de vocês seja sim e o não seja não. A palavra de Deus ela nos orienta e o contexto bíblico é quando ele vem dar o sermão na montanha, né? Onde ele vem trazer toda uma reflexão mais aprofundada da lei de Moisés, onde eles estavam começando a deturbar um pouco a palavra. Cada qual estava tendo o seu entendimento e estava gerando muito caos, muito conflito naquele período em si. Infelizmente é comum, nós usamos o eu juro por Deus para que aquilo tenha uma certa validade. Mas o próprio segundo mandamento da lei de Deus, ele fala que a gente não deve usar o santo nome de Deus em vão. Então, é algo que eu te convido, não só a mim, mas convido a você, para que a gente tenha essa mudança de hábito de cristão, para que não fiquemos julgando o santo nome de Deus em vão. E a palavra também nos trouxe muito que o sim de vocês seja sim e o não seja não. Como cristão devemos ser autênticos. Se o sim é sim, o não é não. A gente vive hoje num mundo onde tudo é relativo. Então a palavra de Deus, a cada dia que passa, ela vai ficando um pouco esquecida,
um pouco mal compreendida por certas aceitações. E a gente, como cristão, devemos ser autênticos. Se o sim é aquilo fundamentado em Deus, a gente deve cumprir. Se é não, é não. E muitas vezes acabamos que, por querer agradar o próximo, acabamos dizendo sim ao invés de não, ou não ao invés de sim. Isso é um completo erro, porque ao fazermos isso, a gente está indo contra os mandamentos de Deus. Muitas vezes usamos isso para mentir, para agradar, para às vezes até ser aceito em um meio, até mesmo dentro da igreja. E isso não pode acontecer. Nós cristãos não devemos compactuar com esse tipo. Se a palavra diz que o sim é sim, então que assim seja, porque é um mandamento de Deus e nós estamos perante os olhos dele. Então, tudo aquilo que fizermos, ele estará nos vendo, seja bom ou seja ruim. E de acordo com o que nós fizermos, iremos pagar. Tudo aquilo que plantamos, um dia iremos colher. Então, devemos sempre plantar o bem. Se o sim é sim, se o não é não. E não devemos nos apegar a esse eu juro para que a nossa palavra tenha uma validade maior. Não. A nossa atitude, a nossa vida cristã deve por si só preencher essa nossa palavra. E eu faço um convite a você. Vamos começar a mudar nossos hábitos, nossos eu juro por é isso. Se é isso, é isso. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não há por que inventarmos vários outros jargões para que a nossa vida de fato seja uma vida que seja exemplo de Cristo, seja espelho de Cristo aqui na Terra. E obrigado a todos que puderam estar aqui um minutinho da sua maravilhosa vida para escutar o Evangelho. Siga-nos, deixe um like, acompanhe nossas redes sociais no Instagram, no YouTube, aqui mesmo no YouTube, e que o Senhor Deus sempre te acompanhe, te guie, para que a sua vida seja melhor com Cristo. E que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Devemos ser cristãos autênticos, porque o mundo precisa de cristãos de verdade. E esse é mais um sinal de esperança. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.